Louvando a Deus. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2, 46 e 47. Chegamos agora a mais uma característica dos cristãos primitivos. Eles passavam o tempo ouvindo o ensino dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações, com alegria e regozijo, unânimes, com singeleza de coração, porém, acima de tudo mais, louvando a Deus. Isso é a igreja, isso é cristianismo. Eles faziam isso todos os dias. Receio que é certo que muitas pessoas que estão em várias igrejas no dia de hoje estão fazendo a sua visita anual a uma igreja. Há um recorde de presença no domingo da Páscoa. Mas estas pessoas se reuniam todos os dias. De novo vemos como a igreja, em consequência da incredulidade humana, transformou-se numa coisa que muitas vezes não tem nenhuma relação com o que encontramos no Novo Testamento. Todavia, nós não estamos interessados na cristandade, nem em grandes instituições com sua pompa, suas cerimônias, seu ritual e com a frieza que tão frequentemente os acompanha. Isso não é cristianismo, é religião pagã. A religião pagã é sempre triste, sempre solene, é sempre temerosa. Nós estamos interessados na coisa autêntica, no cristianismo primitivo, o tipo de cristianismo que reaparece em todo o período de avivamento e de reforma. E a grande característica desse tipo de igreja é louvor a Deus. Pois bem, ser cristão significa saber que os meus pecados foram perdoados, conhecer Deus como meu Pai, ter uma nova vida dentro de mim, não ter mais medo da morte, antever a glória que espera os filhos de Deus. E uma das melhores maneiras de verificar se sou verdadeiramente cristão ou não é perguntar: eu louvo a Deus? Todas as outras provas ou testes que estudamos são importantes. Os cristãos desejam ansiosamente a doutrina dos apóstolos, e aqueles que não se empenham com entusiasmo a entender o ensino da Bíblia podem ser boas pessoas, pessoas de boa moral, porém não são cristãos. Sim, mas é possível haver pessoas que se interessam até por este ensino e que não são cristãs. Podem interessar-se pelo ensino da Bíblia sem que ele chegue a tocar os seus corações. Tais pessoas podem tomar isso como um passatempo. E muitas são as que o fazem. Muitas o fizeram no século XIX, e eu creio que estamos experimentando uma reação contra esse tipo de cristianismo intelectual que nunca transformou uma vida sequer e nunca trouxe felicidade, gozo e paz. Depois, os cristãos primitivos perseveravam na comunhão dos apóstolos, na, agradável comunhão dos apóstolos, fecha aspas. No entanto, o mero fato de alguns poderem apreciar a comunhão do povo de Deus não prova necessariamente que eles são cristãos. O diabo pode criar imitações de muitas dessas coisas. Ele fez isso numerosas vezes. A mesma coisa acontece com o comparecimento à celebração da ceia. Há aqueles que vão à ceia do Senhor, aqueles que vão ao que chamam, missa, fecha aspas, e pensam que, de algum modo, isso acerta a sua relação com Deus. Contudo, isso é pura magia ou superstição. O fato de ir à missa não prova que eles são cristãos. O fato de tomar os elementos da ceia numa capela não conformista tampouco prova que eles são cristãos. Muitos fazem isso porque é o que se deve fazer e nunca entenderam o que o mesmo significa. A mesma coisa é verdade quanto à oração. Eu vou mais longe. Já dei ênfase à alegria, mas até isso o diabo pode imitar. Existem seitas que podem fazer com que as pessoas se sintam felizes. É verdade que a ciência cristã pode tornar felizes as pessoas. E, como já assinalei muitas vezes, o uísque ou a cachaça também pode produzir esse efeito. O fato de uma coisa fazer você feliz não prova que ela é certa. Há drogas que podem fazer você feliz. Portanto,
O mero fato de existir pessoas que dizem que agora são muito felizes não prova que elas são cristãs. Não. Só sei de uma coisa que o diabo não pode imitar. Essa coisa é louvar a Deus. O diabo nunca louva a Deus. Nunca. O diabo nunca faz ninguém louvar a Deus. Ele pode imitar uma crença em Deus, porém isso é muito diferente. O apóstolo Tiago diz em sua epístola, aspas, também os demônios o creem e estremecem, fecha aspas, Tiago 2:19. Exatamente. O diabo persuade as pessoas de que elas creem em Deus. Se servir a seu propósito, ele pode transformar-se no anjo de luz e incentivar as pessoas a crerem em Deus e a serem religiosas. Ele está fazendo isso com um grande número de pessoas atualmente. Ele pode dar a você um falso interesse intelectual por Deus e pelo povo de Deus, um falso interesse pelas celebrações da ceia, um falso interesse pelo gozo e alegria. Mas nunca faz ninguém louvar a Deus. Por quê? Porque ele odeia Deus. É por isso que o louvor a Deus é o exame final de qualquer profissão de fé cristã. Vocês louvam a Deus? Não lhe estou perguntando se vocês creem nele, ou se vocês tentam prestar-lhe culto, ou se vocês tentam fazer oração. Não estou perguntando se vocês fazem petições a Deus. Estou perguntando só uma coisa a você. Vocês o louvam? Estas pessoas em Jerusalém louvavam a Deus, e o louvor sempre foi uma proeminente característica da igreja cristã, quando ela funciona realmente como igreja cristã. Um cristianismo lamentoso é uma contradição de termos. O povo cristão foi destinado a ser um povo que louva ao Senhor, e é por isso que temos os nossos hinários de louvor cristão. Então, se vocês não louvam a Deus, há somente uma razão para isso. Vocês simplesmente não são cristãos. Muitos dizem que creem em Deus, mas gostariam que não houvesse Deus. Eles o temem e procuram ficar longe dele, ou procuram fazer o mínimo suficiente para agradá-lo e aplacá-lo, para suborná-lo, por assim dizer. Entretanto, o cristianismo faz com que as pessoas louvem a Deus. Estas mesmas pessoas de Atos, que pouco antes estavam inquirindo alarmados e com medo, aspas, que faremos, varões e irmãos? Fecha aspas. Agora estavam louvando a Deus. Por quê? A primeira razão que encontro é esta. Elas louvavam a Deus por causa da grande mudança que tinha sido operada nelas. Ali estavam pessoas que bem podiam estar tendo um tipo desesperado de vida. De qualquer forma, uma vida miserável. Tinham procurado tirar proveito de alguns dos prazeres do mundo, mas sempre estavam em desassossego, inquietas e inseguras. No entanto, depois passaram a encontrar-se dia após dia num grupo cujo centro era o Filho de Deus. Aprendiam sobre ele e se maravilhavam. Não é surpreendente que eles louvam a Deus. Estavam no estranho, novo e maravilhoso grupo de pessoas. Nunca haviam conhecido nada parecido antes. Aqui elas encontraram amor, aspas, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, fecha aspas. Tendo vindo de antecedentes circunstanciais dominados pela rivalidade, pela inveja e pelo despeito, chegaram a um lugar onde as pessoas se dispunham a vender seus bens para ajudar alguém que estava passando necessidade. Eram todos um, e havia ali um admirável espírito de amor. Eles nunca tinham conhecido algo semelhante. Por isso davam graças a Deus. Era inevitável. A expressão aqui utilizada pela versão autorizada do rei Tiago é, aspas, o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que deveriam ser salvos, fecha aspas, como ao meio da revista corrigida. Uma tradução melhor seria, aspas, o Senhor acrescentava diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos, fecha aspas, como ao meio da revista atualizada. Por isso louvavam a Deus, porque foram salvos. O que é que isso significa? Bem, como já vimos, é importante considerar este verbo, aspas, salvar, fecha aspas, em 3 sentidos diferentes. As pessoas estavam louvando a Deus porque tinham sido salvas. Pedro dissera, aspas, salvai-vos desta geração perversa, fecha aspas, versículo 40. E isso lhes aconteceu. Significa, e eu estou colocando nos termos mínimos,
que os seus olhos tinham sido abertos e elas haviam sido habilitadas a ter consciência da sua ignorância e das trevas em que estavam. Até aquela altura, elas não captavam a verdade sobre si mesmas. Nunca se haviam apercebido do perigo em que estavam. Elas estavam interessadas no negócio, nos prazeres e em gozar a vida, porém, nunca tinham pensado em suas almas. Nunca tinham encarado o fato da morte e do juízo. Viviam na beira de um vulcão e não sabiam que podia ocorrer uma erupção a qualquer momento. É assim que sempre vivem os homens e as mulheres sem Deus. Mas estas pessoas foram despertadas pela pregação do apóstolo Pedro e ficaram alarmadas. Aspas, que faremos? Fecha aspas. Perguntaram. E lhes fora dada pelo apóstolo Pedro a abençoada resposta. Aspas, arrependei-vos. Fecha aspas. É tudo o que você tem que fazer. Você simplesmente tem que reconhecer e confessar a sua ignorância e o seu pecado contra Deus e crer nesta mensagem concernente a seu filho. É isso que significa ser batizado em Cristo. Você se submete inteiramente e crê que os seus pecados foram expiados porque Cristo morreu por causa deles na cruz do Calvário. Portanto, elas tinham feito isso e sentiam paz com Deus. O fardo se fora. Cristo havia levado sobre si a punição e elas estavam livres, graças a Deus. Por isso louvavam. Tinham sido salvas do juízo de Deus e da perdição eterna. Mas vejamos a seguir o tempo presente do verbo. Alguma coisa estava ocorrendo dentro daqueles crentes. Estavam sendo salvos. Havia começado um processo no coração deles. Estavam recebendo instrução diária. E quanto mais ouviam, mais admiravam o ensino e mais se alegravam nele. O ensino e o esclarecimento recebidos fizeram-nos cientes de um novo poder atuando neles. De algum modo, eles viram que já não tinham gosto pelas coisas que antes costumavam fasciná-los. Eles enxergavam além delas, viam além do mundo e dos seus pomposos prazeres. Viram que não havia nada ali. Viram que as coisas que antes os entusiasmavam tornavam homens e mulheres animais e se espantavam ao pensar que alguma vez tinham gostado delas. Isso era a nova vida e o Espírito agindo dentro deles, libertando-os, fazendo-os livres das astúcias do diabo e de todas as influências do mundo que acorrentam e escravizam as pessoas. Passaram por uma completa mudança de perspectiva. Agora estes crentes se viam como peregrinos da eternidade, como filhos de Deus, marchando em direção ao lar eterno. Que transformação! Por isso louvavam a Deus e contemplavam o futuro. Qual seria então o significado deste processo pelo qual eles estavam passando, desta graciosa influência do Espírito Santo, do ensino destes apóstolos? Por que estavam sendo libertados do mundo, da carne e do diabo? Eis a resposta. Eles viram que estavam sendo preparados para a glória. Esta vida não é a única, e a morte e o túmulo não são o fim. Há uma outra vida, uma vida gloriosa, para cuja vida o Filho de Deus foi. Ele foi preparar um lugar para eles, aspas, na casa de meu pai há muitas moradas, fecha aspas, disse ele. Aspas, vou preparar-vos lugar, fecha aspas, João 14, verso 2. E eles estavam se aprontando para isso. Eles queriam estar prontos para entrar em sua herança. Tinham sido salvos, estavam sendo salvos e finalmente estariam salvos completamente. São essas as coisas que os levavam a louvar a Deus. E todo aquele que já experimentou esta mudança entende exatamente como estas pessoas se sentiam. Samuel Davies conhecia tudo sobre isso. Ó Deus, que maravilha! Teus caminhos são sem par como tu, divinos são. Mas as tão belas glórias da tua graça, mais como tu e sem rival refugem. Quem é Deus perdoador como tu o és? Ou quem tão rica e livre graça tem? Samuel Davies. Em segundo lugar, eles louvam ainda mais conforme percebiam crescentemente que esta mudança maravilhosa neles constatada devia-se inteiramente à graça e à misericórdia de Deus. Esta é a prova crucial entre religião e cristianismo, entre um pseudo-cristianismo e o cristianismo real. As pessoas que acreditam que são cristãs porque vivem vida moralmente boa, não louvam a Deus, louvam a si mesmas.
E é isso que muitas pessoas fazem. Quando comparecem a um local de culto, elas acreditam isso a seu favor. Fizeram o bem, corrigiram-se. É a atividade delas. Mas aqui vemos pessoas que estavam louvando a Deus porque compreenderam que esta mudança ocorrida nelas foi resultado da ação de Deus. E isso a despeito do que elas haviam sido. Em muitos aspectos, este é o grande tema do Novo Testamento. Leiam vocês mesmos os evangelhos, e é isso que vão encontrar. Leiam como o anjo Gabriel veio ter com Maria e lhes fez o anúncio de que ela iria dar à luz esta criança extraordinária, este ser que haveria de ocupar o trono de Davi para todo sempre. A princípio Maria não entendeu, porém, quando entendeu, foi à casa da sua prima Isabel. Assim que chegou lá, a criança que estava no ventre de Isabel foi despertada e moveu-se. Então Maria cantou, aspas, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Fecha aspas. Lucas 1, versos 46 e 47. Essa foi a sua reação imediata. Por quê? Porque Deus o tinha feito. Aconteceu a mesma coisa com Zacarias, pai de João Batista. Um dia ele entrou no templo para oferecer incenso e, de maneira completamente repentina e inesperada, foi confrontado por um anjo que se dirigiu a ele e lhe disse que sua mulher ia ter um filho, apesar de idosa. Pobre Zacarias não pôde acreditar nisso, razão pela qual foi punido com mudez, e mudo ficou até quando o menino nasceu. Então, vocês se lembram, após o nascimento da criança, quando começaram a perguntar qual seria o seu nome? Zacarias ainda não podia falar, mas escreveu o nome, e então, de súbito, voltou-lhe a fala. Qual foi a primeira coisa que ele proferiu? Eila, aspas, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo. Fecha aspas, Lucas 1, verso 68. Louvou a Deus pelo que Deus tinha feito. Tinha sido feito inteiramente por Deus. Assim, estes primeiros cristãos louvavam a Deus pela mesma razão pela qual todo cristão verdadeiro louva a Deus. Os cristãos se dão conta da verdade sobre si mesmos. São pobres de espírito. Têm fome e sede de justiça. São pecadores e não há neles nenhum bem. Não somente isso, eles se dão conta de que não podem fazer nada quanto a salvar-se. Isso é básico em referência a toda a posição cristã. Aqueles que continuam pensando que podem tornar-se retos para com Deus não são cristãos. Não pode ser porque, se pudessem fazer isso, por que haveria alguma necessidade de Deus enviar seu Filho do céu à terra? Por que haveria necessidade da morte na cruz e da ressurreição? Não, não. Os cristãos enxergaram a veracidade das palavras de Paulo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2, versos 1 a 3. Essa é a confissão do cristão. É por isso que os cristãos louvam a Deus. É tudo de Deus, do princípio ao fim. E eles se veem com paz em seu coração, com o conhecimento de Deus, com uma nova vida, novas forças, novo poder e nova esperança. Como é que eles obtêm isso? A resposta é, aspas, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, fecha aspas, Efésios 2, verso 8. É Deus que, em seu amor eterno e sempiterno, baixou seu olhar de piedade e compaixão sobre este mundo. Então, em terceiro lugar, eles louvavam a Deus por causa da estupenda maneira pela qual ele providenciou esta grandiosa salvação para eles. Eles tinham ouvido falar isso da pregação do apóstolo Pedro e dos outros que eles tinham ouvido falar em suas respectivas línguas. A multidão se ajuntara para ouvir Pedro. Por certo, vocês se lembram porque disseram eles, aspas, os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, fecha aspas, ou, aspas, das obras maravilhosas de Deus, fecha aspas, Atos 2, verso 11. Por isso os cristãos louvam a Deus, eles discerniram o caráter maravilhoso das obras de Deus. Não seria essa a grande mensagem da Bíblia? Deus fez o mundo.
No princípio criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Ele disse, aspas, haja luz, e houve luz, fecha aspas. Gênesis 1, verso 3. Maravilha. Os cristãos conhecem Deus como o Criador, o Artífice, o sustentador de tudo quanto existe. Mas isso é só o começo. Eles conhecem toda aquela grande história do Velho Testamento. Eles veem Deus intervir na vida dos homens e das mulheres decaídos, descer para confortar Adão e Eva. Eles veem Deus providenciar um caminho de salvação, salvar uma família do dilúvio, chamar o homem cujo nome é Abraão, transformá-lo numa nação, agir por meio dele, revelar-se as maravilhosas obras de Deus. Contudo, depois eles chegam a questões cruciais, estas mesmas coisas sobre as quais Pedro estava pregando no dia de Pentecoste. Se eu tivesse voz ou língua de anjo para expor estas coisas maravilhosas a vocês. É por isso que eles louvavam a Deus, tinham-lhes falado sobre este Jesus, o Filho de Deus, e sobre tudo o que ele tinha feito como Deus, o Pai, amando como amava o seu Filho, com amor eterno, feriu-o e puniu-o por nós. Ele morreu e foi sepultado num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Depois ele subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, na glória sempiterna, as maravilhosas obras de Deus. E eles ouviram que, nesse dia de Pentecoste, ele tinha enviado o Espírito Santo à igreja infante. Por isso louvavam a Deus, mas também o louvavam por causa daquilo que eles sabiam que ele continuava fazendo e que ainda haveria de fazer neste mesmo Filho do seu amor. Eles estavam começando a aprender sobre o plano e propósito divino de redenção. Ensinaram a eles que a igreja não é tão somente uma reunião dos que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. A igreja é o começo de um novo reino, o reino de Deus, e deverá continuar até que seja congregado o número total dos eleitos e Cristo volte e todo olho o veja. Pois Cristo, que já venceu a morte e o sepulcro e subiu ao céu, voltará ao mundo e completará a vitória. Ele reunirá a si o seu povo e destruirá o diabo, o pecado, o Hades e tudo que se opõe a Deus, e estabelecerá o seu reino eterno, seu reino glorioso e maravilhoso. Nós, aspas, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Fecha aspas, 2 Pedro 3, verso 13. E Deus e Cristo reinarão sobre nós, e nós, estas pessoas, estes cristãos pequeninos e desprezados, estaremos com ele na glória, reinando com ele, julgando com ele. Eles começaram a entender estas coisas e viram sua participação e seu lugar nisso tudo. Daí, só havia uma coisa que podiam fazer, tinham que louvar a Deus. São essas as maravilhosas obras de Deus, e aqueles que começam a conhecer algo destas coisas, inevitavelmente se veem louvando a Deus. Então, finalmente, estas pessoas estavam louvando a Deus diariamente, porque naquilo que tinha acontecido e em seu entendimento de como e por que acontecera, começaram a ver algo de glorioso ser de Deus. Deus é digno de ser louvado, e somente Deus é digno de ser louvado. Aspas. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. Fecha aspas. Salmo 65, verso 1. Leiam o livro de Salmos. Os salmistas louvavam a Deus por quem e pelo que ele é. Aspas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Fecha aspas. Salmo 71, verso 19. Este grande Deus glorioso em santidade, terrível em poder. No momento em que os homens e as mulheres começam a conhecer Deus, imediatamente o louvam, prestam-lhe culto e se inclinam diante dele em adoração. A tragédia do mundo é sua ignorância de Deus. Falamos sobre Deus, se tivéssemos sequer um lampejo dele e da sua glória eterna e sempiterna. Estas pessoas tinham visto algo do seu caráter glorioso e da sua gloriosa sabedoria. Examine o seu plano de salvação. Quem mais teria pensado nisso? Quem mais teria inventado tal plano? Eis o problema impossível. Deus é santo, o homem é pecador. Como pode Deus perdoar e continuar sendo justo e santo? Como fazer isso? Perguntem aos filósofos. Eles não sabem. Eles não conseguem entender. Aspas. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Fecha aspas. Disse Paulo. Aspas. Que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 23 e 24. Dizemos como Newman: ó amorosa sabedoria do nosso Deus, quando tudo era pecado e era vergonha, um segundo Adão nos veio para a luta e para o resgate. John Henry Newman. A humanidade caiu. Deus enviou seu Filho. Que plano! Você já o conheceu? Já o examinou a fundo? Cristo, aspas, poder de Deus e sabedoria de Deus, fecha aspas. É só quando examinamos estas maravilhosas obras de Deus que começamos a entender o caráter e o ser de Deus. E, tendo-as examinados, só nos resta dizer uma coisa, e o apóstolo a disse para nós, aspas, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Fecha aspas, Romanos 11, verso 33. Aspas, vem, fecha aspas, de Charles Wesley. Vem, onipotente libertar, vamos todos tua graça receber. Volta subitamente, ó Deus, e nunca mais retires dos teus templos. A ti queremos sempre bendizer, servir-te como as hostes nas alturas, orar a ti, louvar-te sem cessar, e gloriar-nos em teu perfeito amor. Conclui então a tua nova criação, faze-nos puros e sem mancha alguma. Deixa-nos ver tua grande salvação, em ti perfeitamente restaurados, de glória em glória sendo transformados, até nosso lugar no céu o tornarmos, e nossas coroas aos teus pés pusermos, absortos em louvor, em canto e amor. Charles Wesley. Aspas. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Fecha aspas. Aspas. Digam-no os remidos do Senhor. Fecha aspas. Salmo 107, verso 8 e 2. Você tem dito isso? Você está louvando hoje a Deus, ao Deus de quem fluem todas as bênçãos? Você louva aquele que tanto amou, que enviou seu Filho para morrer por você na cruz, aquele que o ressuscitou para justificar você, aquele que agora está intercedendo em seu favor? Você crê nisso? Você tem conhecimento disso? Se tem, necessariamente deve louvá-lo.